né? Vamos começar aí mais um encontro nosso. Já de antemão, gostaria de agradecer a presença dos que aqui estão, né? E lembrá-los aí que nós estamos há 3 semanas, né, da terceira VA. Vai ser uma terceira VA com pouco conteúdo, né? Isso por um lado é até bom. A galera que não conseguiu tem uma chance razoável aí de conseguir, né? Tirar a sua 2 notinha. semanas. A contar com hoje, tem hoje 1, 2, 3 semanas, né? Porque tem a semana do dia, deixa eu olhar aqui. Hoje é dia 1º, né? Hoje é dia... Você só tem mais uma aula, só semana que vem. Não, moço, você está fazendo a conta errada, Ricardo. Aqui. Vamos lá. Não assusta não, Ricardo. Tem do dia 8 e do dia 15. As provas começam no dia 17. Então, está um pouco menos tenso, né? Ah, começa quarta-feira. Isso, começa quarta-feira. Uma semana só agora. Então, vamos que vamos, né? Na aula passada a gente comentou algumas coisas aí a respeito do manejo, né? De aula passada tem tanto tempo que eu preciso buscar na memória sobre o que eu falei. A gente falou sobre grão armazenado, não foi ou não? Você colocou 3 vídeos lá na... Foi grão Pragas na armazenado. cultura do feijoeiro, do arroz. Ah, feijão e arroz, bem lembrado. Na aula passada a gente falou sobre pragas da cultura do feijão e do arroz. Hoje a ideia é falar sobre pragas de solo e formigas e cupins. Lembrando que cupim é considerado praga do solo também. A gente vai falar algumas coisas mais a respeito dele, né, dada a importância aqui na região. E a ideia é, a partir da aula que vem, a gente fazer uma maratona aí, dois vídeos mais longos, né, para a gente conseguir fechar o conteúdo. Não está faltando tanta coisa assim para fechar, não. Tá? Nada desesperador, assim, para deixar meio pirando aí. Dá para fechar legal. Bom, pessoal, a respeito de pragas de solo, a ideia é dar uma visão um pouco mais generalista. Deixa eu só fazer uma pergunta. Está chiando muito aí no fundo? Se tiver, eu vou desligar o ventilador aqui. Na verdade, acho que eu vou desligar de todo jeito. Deixa eu ver a qualidade do vídeo. Ah, não. Não sei se é porque eu tô com o celular, tá chiando um pouco. É, chia um pouco. Agora a tendência é que deu uma melhorada agora. Então, a ideia hoje é a gente falar sobre alguns conceitos um pouco mais generalistas, né, sobre pragas de solo, o que elas fazem, onde elas vivem, quase Globo Repórter, né? O que eles fazem, onde eles vivem. Então, vamos lá. A respeito de pragas de solo, não necessariamente são pragas que comem terra, tá? São pragas que se assistem. Opa, morreu o muriçoca aqui, rapaz. Que legal. Que tá, que beleza. Desculpa a interrupção aí, mas eu estou tentando pegar ela tem tempo já. Por causa dela que eu liguei o ventilador. Saprófagos. Esse aqui, no caso, é um entomófago, esse miserável aqui. É um muriçoquinho. Não, amor, eu tô falando do pragas de solo, não são os saprógrafos, não? Não necessariamente, Ricardão, porque pragas de solo eles se alimentam do sistema radicular, né? Tem alguns autores que chamam de rizófago, mas na verdade a praga de solo é um inseto fitófago porque ela não se alimenta de solo especificamente, ela se alimenta do sistema radicular, que é uma diferença do saprófago. O saprófago só se alimenta de matéria que está morta, ou seja, a planta foi lá e morreu, ficou palhada, se está comendo a palhada, é saprófago. Se eventualmente morrer um tatu lá no meio da lavoura, ele está comendo tatu morto, saprófago, né? Agora, a praga de solo se alimenta do sistema radicular, então ele seria fitófago de um modo geral. Só que é bom lembrar que, né, dentre os grupos das pragas de solo, tem outros insetos que são saprófagos, igual o Ricardão falou, por exemplo, cupins. A gente tem aí cerca de 300 espécies de cupins descritas no Brasil. Só 10% são pragas. O resto é o quê? É o que o Ricardão falou, saprófago. Tá? E lembrando que o inseto que é saprófago, ele não come sapo. Tá? Ele se alimenta de matéria morta. Okay? Nós temos os cupins, lembrando que nem todos os cupins são pragas. Tá? É a minoria. E uma outra coisa que talvez valha a pena comentar a respeito dos nossos amigos cupins é a característica dos cupins que se alimentam de raízes. Tá? Eles não fazem ninhos visíveis como esses que a gente vê no meio do pasto. Então, a maioria desses ninhos de cupins que incomodam tanto, especialmente o pecuarista, né, eles não são de cupins perigosos, assim, ou não tão importantes do ponto de vista agronômico. Tá? Temos várias espécies importantes, temos o Heterotermes tenuis, né, que causa problema tanto em cana-de-açúcar quanto a outras gramíneas.
Enfim, é por aí, a gente vai falar mais a respeito deles, por isso que eu vou me limitar a falar um pouco mais de cupim. Nós temos os corós. Quando a gente fala de coró, é coró mesmo, em goianês, ou pão de galinha. Tá? Quando a gente fala de coró, a gente está falando dessa larva aqui. Tá? Essa larvinha aqui, que é a danadinha perigosa, e que a galera geralmente usa isso para poder pescar. Que é aquele bicho que vai andando no solo arrastando a barriga. Geralmente uns bichão grandão. Eu já recebi bichos como esse aí, o pessoal achando que era, sei lá, praga de rainha de cupim. Nada a ver, que é rainha de cupinzeiro. Esse bicho aqui, ó, é a larva desse cara aqui. Professor, toda larva de escarabídeo tem essa característica? Sim, uma larva que a gente chama, né, em entomologia, de escarabeiforme. Tá? Então, uma larva escarabeiforme, eu não me lembro se tem um E aqui. Tá? Estou meio enferrujado no nome. Mas é uma larva característica da família Scarabidae. Esse tipo de larva faz o quê? Se alimenta de raízes, tá? Do sistema radicular das plantas, causa injúria. De um modo geral, não só a larva dos Cardoescarabídeos, bem como o cupim que come raiz. Toda praga de solo é uma praga que vive abaixo da linha do solo, se esconde lá dentro e se alimenta por lá. E essa praga, de um modo geral, ela vai, ao se alimentar do sistema radicular, provocar murcha da planta, dificuldade de absorção de água, dificuldade de absorção de nutriente. Em alguns casos, as pragas de solo matam a planta, ou seja, elas vão reduzir a densidade populacional de plantas, ou seja, o stand, a população de plantas. E quando isso não acontece, você percebe que em algumas reboleiras, você não está ligando numa pessoa da reboleira, a reboleira seria uma área circular, né? Por exemplo, vamos supor que aqui nós temos uma reboleirinha, aqui nós temos outra, aqui nós temos outra. Então, são reboleiras. Supondo que essa área do slide aqui é uma área, sei lá, agrícola, a reboleira seriam esses pontos em que a gente tem uma maior concentração de pragas. Tá? Em via de regra, as pragas do solo se distribuem na forma de reboleira, essas áreas, né, mais ou menos próximas, e o que você percebe lá são plantas murchas, quando o sol esquenta, fica com a folhinha torcidinha, em outros lugares está normal. Não é só praga de solo que provoca isso, pode ser um fungo de solo, pode ser compactação, pode ser uma série de outras coisas, mas você tem que ir lá fazer a amostragem para poder tirar a teima da coisa. Né? E, eventualmente, em populações maiores, tende até a provocar falhas na população de plantas, falhas no estande. Okay? Dos escarabídeos, tem várias espécies importantes, talvez valha a pena, sei lá, frisar, Filófaga cuiabana e outras espécies aí, que são besouros relativamente importantes. Temos a famigerada, né, que até foi tema do nosso primeiro slide, não sei se vocês repararam, isso aqui é um adulto da lagarta elasmo. Nesse caso aqui do ladinho, é uma lagarta elasmo, né, um adulto de lagarta elasmo macho, que o macho tem esse chifrinho aqui, ó, a fêmea não tem. Então, nesse caso, o macho já nasce equipado com os cornos ali. Brincadeira infame. Né? Não é nada a ver com isso, não. Viu? Isso aí é porque o bichinho nasce com a base da antena cheia de escama. Né? Então, você, amigo que levou um chifre, você pode dar essa desculpa, falar, não, que eu estou desenvolvendo uma antena aqui, isso não é chifre. Enfim, esse bichinho aqui, ó, é uma praga perigosa na fase inicial das plantas. A lagarta elasma, ela ataca uma região chamada de colo da planta. O que é o colo da planta? Imagine isso aqui, ó, como sendo o sistema radicular de uma planta. Professor, você não está parecendo raiz, não. Tenha fé, meu filho. Desenhar com mouse é difícil. E essa região aqui, ó, é a região que a gente chama de colo. Professor, o que seria esse colo da planta? É onde as radicelas saem, onde tem aquelas folhinhas que estão sendo formadas ali na planta. Elasmo sempre ataca essa região e geralmente em leguminosas ela vai entrando caule acima ali, ela faz galerias. A elasma ela se alimenta do colo, se alimenta das raízes e ela tem o hábito aí de ficar no solo mesmo, de ficar na parte interna ali do solo, numa galeria envolta aí de grãozinhos de terra e de teia. No caso específico de Elasmopalpus lignoselos, ela, ao fazer isso, ela provoca o sintoma lá do coração morto, que é um sintoma análogo ao que aqueles percevejos lá da cultura do arroz provocam, ou
né? Dependendo da cultura, ela pode até provocar morte. Murcha em excesso acaba matando. Em cana-de-açúcar mesmo, pode ser que você perca canaviais aí por conta dessa brincadeira. O pessoal correlaciona muito elasmo em área de reforma, aquela área que foi preparada, removida novamente. Quando às vezes a queima, que você elimina totalmente a cobertura do solo e tem plantinhas novas saindo, tá? Geralmente eu escuto muitos relatos do pessoal, até da lá da unidade Otávio Lage, de perda de talhões inteiros por conta desse bichinho aqui. Tá? Pensando em milho e soja, ele é uma praga mais inicial, até os 15, 20 dias aí que ele causa mais problema, e como eu mencionei, ou vai murchar, ou no caso de poáceas, tende a ficar com a folha central sequinha. Tá? Pequeno, no caso dos carabídeos aqui, ó, tem espécies que vão aí de 1 centímetro, isso na larva. Tá? 1 centímetro no último insert da fase larval. E eu já vi umas que nada aí beira 6. No caso, da larva. Essa aqui, ó, tem mais ou menos 1 centímetro de comprimento. Tá? Essa seria a dimensão aproximada desse danadinho. Deixa eu só fechar aqui. No caso do adulto, ele vai colocar os ovos no solo descoberto, próximo das plantas verdes, das plantas pequenas, tá? E ele empupa no solo também. Isso aqui é uma praga importante pra caramba, lagarto elasmo. Temos o percevejo castanho, não só o castanho, tem o preto também. Eu já recebi fotos de colegas com plantas de soja, eu não me lembro se essa foto aqui é que eu tirei lá do grupo, mas eu não tenho certeza. Que tinham aí nada, cerca de 30 percevejos por planta de soja. Isso é muita coisa. Ah, professor, por ser um percevejo, tem aparelho bucal, sugador labial, será que se a gente aplicasse algum produto lá na parte aérea, por ser sistêmico, não ia matar o percevejo que está sugando o sistema radicular? Isso é uma hipótese, só que geralmente em dose comercial, para matar percevejo de parte aérea, não consegue matar esse cara lá no sistema radicular, não. E até onde eu sei, pulverização de parte aérea para praga de solo, mesmo no caso desse percevejo aqui, não tem muita recomendação de empresa, não. Então, provavelmente, a dose para matar ele deve ser um negócio anticomercial, que pode, às vezes, dar fito na planta. Então, não tem muita coisa para esse cara aqui, não. Tá? A estratégia de manejo de pragas de solo, pessoal, geralmente é sempre a mesma. Por isso que eu estou apresentando o nome dos meliantes aqui, para depois falar a respeito deles para vocês. Lembrando que tem duas espécies mais comuns, o Scaptocoris castanea e o Atarsocoris castanea, que é uma outra espécie muito comum também. São percevejos pequenos, mesmo nessa fase aqui, ó, eles vão ter cerca aí de 0,5 até 0,6 no máximo, tá? Centímetros de comprimento. Então são percevejos relativamente pequenos na fase de ninfa, ele é menor. E sim, esse cara fede pra caramba. Se um dia você encontrar ele, você não vai esquecer da experiência. Não é nada cheiroso. Tem também a larva Conoderus, tá? Que a gente chama de larva arame. É menos frequente, ela é encontrada, eu já achei em diversas áreas fazendo amostragem de praga de solo, mas essa larva meio esclerotizada e ela anda parecendo um pioim de cobra, sabe? Uma lacraiazinha, uma centopeia, ela é bem compactazinha. Ela tem essa característica de ser muito brilhante. É a larva do pirilampo aqui, né? Daquela família que não é a lampíridae, tá? Mas a família Lateridae tem a mesma característica. Alguns produzem aquele fóton de luz visível e tem uma bolinha amarela bem aqui. É muito comum esse grupo ter bolinha amarela bem nessa região. Mas aí a pergunta, professor, praga de solo, de um modo geral, né? Se for para controlar, o que eu tenho que fazer? Vamos fazer a primeira reflexão do dia aqui. Será que se eu fizer pulverização de inseticida na parte aérea, ou mesmo que seja jato dirigido na base da planta, a eficiência para a praga de solo vai ser boa? Lembrando que, como é uma videoconferência, eu não preciso ficar falando sozinho, não. Eu estou tirando o mudo do microfone da galera aí. Gostaria de ouvir opiniões. Eu acredito que não, porque no caso de praga de solo, normalmente é tratamento de semente. Tratamento Pode de ser semente. que sim, pelo fato dele se alimentar das raízes também, né? E aí? O que vocês acham? Não sei. Talvez sim, talvez não. Hora do toró de parpite aí. Eu acho. Mais alguém?
Podem falar. Eu não sei porquê, mas eu tenho a impressão que a galera abre o microfone lá e vai fazer outra coisa. Eu tô aqui, eu só não quero opinar mesmo. Beleza, Gustavo. Bom, galerinha, seria, em linhas gerais, assim, os dois têm lá seu lado de razão. Tá? Pulverizar inseticida via líquida para controlar lagarta elasma e outras pragas de solo é desespero. Tá? Por que eu falo que é desespero? Vamos supor que você precisa colher de qualquer jeito, você precisa garantir população de plantas e, aparentemente, a coisa não tem ido da forma como você esperava. E fazer jato dirigido na base do sistema radicular é desespero. Tá? É desespero total. Pra vocês terem ideia, para poder recuperar canavial afetado por cupim ou por outras pragas de solo, né, que aqui em Goiás não é tão severo, mas lá em São Paulo, a gente tem esfenóforos, a gente tem migdolos, que são besouros, que são problemas muito sérios. O pessoal chega até a usar, até nematóide em alguns casos, um jato dirigido. Você vem passando uma botinha, tipo um subsolador, ou então aquele esqueminha mesmo do sulcador, assim como se faz na aplicação de Micron, que está ficando em desuso. E o pessoal tem um jatinho lá que vai colocando do lado do sistema radicular. Isso é uma possibilidade até mais eficiente do que só aplicar por cima do solo. Mas como o Ricardão mencionou, a eficiência boa está no tratamento de semente, que você já envolve a planta e o sistema radicular num produto que vai, né, ser mais eficiente para o controle dessas pragas. Então, sim e não. Isso aqui, ó, a eficiência é baixa. Isso é fato. Tá? E se for feito, é feito em desespero. Melhor estratégia para poder controlar a praga do solo é tratamento de semente. Mas aí vai a segunda pergunta. Será que seria a única? Será que existe uma outra estratégia para eu controlar a praga de solo? Por que será que em plantio direto eu tenho mais dificuldade para controlar a praga de solo? Porque não tem revolvimento. Ô, dona Linha, isso aí, ó. Plantio direto não tem revolvimento do solo. Então, se não há revolvimento do solo, o controle mecânico que poderia ser feito nessas pragas, invalida-se as questões deles. Você não vai conseguir fazer revolvimento, você não vai conseguir expor formas biológicas desses insetos para passarinho, para gavião e tudo mais, então está feito. Uma outra característica que vale a pena salientar é que no período seco, mesmo irrigando, essas pragas tendem a descer a profundidades maiores para poder procurar alimento e água. Pra vocês terem noção, mesmo esse percevejinho de nada aqui, ó, tem meio centímetro de comprimento. Eu me lembro na época da UFG, o professor Paulo Marçal afirmar que esse cara aqui ele podia se aprofundar a 3 a 5 metros de profundidade, buscando água e comida no período seco. Então é um cara perigoso pra caramba. Tá? E aí outra pergunta que acho que talvez valha a pena salientar, uma delas nós já respondemos, a questão de tratamento de semente como opção boa, mas vamos pensar no regente, ou então outros produtos granulados que se diluem em água para poder fazer fundo de suco de plantio, tratar rama de mandioca, batatinha. Será que eles são eficientes para controlar a praga de solo? E aí? Será que vale a pena? Uai, Colocar uma eu batata. vou pedir ajuda dos universitários, não? Alguma coisa assim. Funciona, pessoal. A limitação, tanto do tratamento de semente, bem como de uso de regente ou algum outro produto que pode ser usado em fundo de suco, é uma só: residual. Tá? Mesmo o regente, na época que o Manuel, um egresso nosso, estava no polo do CTC, enquanto havia polo do CTC mais funcional aqui em Goianésia, na época que eles estavam desenvolvendo materiais, né, e tal, na época das vacas gordas, eu me lembro deles conduzirem um trabalho lá com o uso de regente de fenilpirazol para poder avaliar residual e o produto ter aparentemente ali de 50 até próximo de 60 dias de residual ativo. Isso é muito interessante. Tá? Então, sim, você consegue ter uma persistência boa no solo e um residual interessante. Tá? Então, sim, dá para usar. Só tem limitações. Por exemplo, a maior parte dos produtos para tratar semente, ele vai te dar um residual aí máximo de 14 dias. 2 semanas, para você ficar bem tranquilo. Ah, professor, já ouvi falar que o produto fulano de tal lá dá 20 dias, o outro dá um mês. Ah, o produto novo lá dá 45 dias. Se você tiver um valetinho aí, outra coisa, você pode trocar. Tá? Um rei ali já resolve o seu problema. Porque, de um modo geral,
Quando você tem produtos para tratar sementes, você tem 15 dias aí, forçando a barra demais, 20 dias de segurança. Geralmente, todos os trabalhos que eu li, eficiência de controle costuma girar em torno aí de 15 dias. Mais do que isso, é mixaria. Tá? Então, essas promessas de que o produto vai te dar residual de 45 dias é um pouco forçação de barra demais. Exceto no caso do fipronil. Ok? Reagente para fundo de suco, a conversa é diferente. Aí libera 50 dias mesmo. Professor, quais seriam as vantagens, então, de tratar semente, já que é, então, a estratégia mais difundida aí para a maioria dos cereais e grãos, que o negócio é interessante? Vamos aos prós. Primeiro, você tem uma garantia de população de plantas, e quando você garante população de plantas, você tende a ter maior produtividade, e é bom você lembrar que a fase que a planta está mais suscetível ao ataque de pragas é a fase de germinação. É tipo bebezinho. Acho que a maioria de vocês não foi pai ainda na vida. Mas quem já foi sabe que bicho, quando acaba de nascer, é tanta superstição e o trem é frágil de um tanto que a gente tem uma hora de desespera. Meu menino mesmo parava de respirar do nada quando nasceu assim, o primeiro. Né? Tem que ser o primeiro para passar medo na gente. O segundo a gente não vai ver. Mas é uma fase complicada. Né? Então, planta, quando nasce também, ela nasce em reserva, dependendo da reserva da semente. Não soltou folha direito, não começou a produzir fotossimilados, sistema radicular muito jovem. Então, é uma fase que você precisa proteger para garantir população de plantas no futuro. Ponto final. Uma outra característica importante. Pensa no peão aí que está plantando 10 mil hectares. Será que ele tem tempo para pedir gente para ficar fazendo amostragem? Não tem, cara. Então, se o cara falar para ele, olha, eu vou arrumar um tratamento de semente aqui para você, que você vai ficar 21 dias sem precisar de voltar na área, o cara vai rir de orelha a orelha. Ele falou, ô, trem bom, esse que eu quero. Tem mais, não? Né? Para liberar a mão de obra. Porque em áreas muito extensas é complicado você fazer a amostragem, e quanto mais mão de obra disponível, mais gente para ajudar no plantio. Ponto final. Uma outra vantagem interessante, quando você trata a semente, é um produto que você não perde. A chuva não vai lavar esse trem, não vai levar para outro canto, está envolta na semente dentro do solo. Então, a não ser que ocorra uma erosão braba demais lá, e já é falha de manejo também do agrônomo responsável, você não vai ter problema, né, desse produto especificamente se perder ali. Ele vai ficar envolto na semente, e é isso que interessa. Só que, né, nem tudo são flores. É bom lembrar que tem também os contras. Mas qual seria o contra de tratar semente? A Aline trabalha no laboratório de fisiologia de sementes e já deve ter ouvido falar que a dona Lima Gran, ela pesquisa tratamento de semente industrial, que a gente chama de PSI, né, para comercializar junto com a semente que ela vai vender. Então, o primeiro aspecto de um tratamento de semente que você faz, ele pode prejudicar na germinação. Vocês lembram na época que o Rio dos Patos era só um brejinho? A galera plantava milho no pó e esse negócio ficava lá 1 mês, 2 meses e germinava. Hoje em dia esse tipo de coisa não acontece. Motivo: você tem que procurar fazer um tratamento de semente para evitar pragas, só que isso tem um defeitinho também. Se você ficar muitos dias sem chuva, o próprio produto que você usou para tratar a semente, ele interfere na germinação. O legal do tratamento de semente industrial é que eles te dão garantia de capacidade de germinação em condições normais, né, daquela semente, mesmo com o tratamento que você vai comprar, adquirir. Outra característica desagradável. Tá, você não levou contaminantes para curso d'água, nem para qualquer outro lugar, mas contaminante está no solo. Então, é um produto forte, concentrado. É bom você lembrar que produto para tratar semente não é diluído em água. Ele é colocado da forma como ele está no receptáculo, no vasilhame dele, e você faz o tratamento propriamente dito. Tá? Então, perigoso pra caramba. E a forma mais fácil de você morrer ou se intoxicar no campo, futuro agrônomo, é brincando errado com o produto para tratar semente. Aquilo é fedido para te lembrar que é veneno, aquilo tem uma cor para te lembrar que se cair na sua mão você está lascado. Tá? E para que você se lembre também que é muito mais sadio você limpar a ponta de pulverização com a língua, dando uma lambidinha nela, limpar filtro desse jeito, do que ficar inventando de pegar a semente tratada com a mão. Tá? Então, lembre-se disso. Você pode tomar um banho ali embaixo do pulverizador. Se bobear, você vai estar menos exposto. Banho de verdade mesmo, levar lá bucha, sabonete e tudo mais. Você está lá tomando banho embaixo da cauda. Se bobear, você vai estar menos exposto a ingrediente ativo e a produto tóxico do que você pegando semente tratada com a mão. Então, cuidado.
Fique esperto. Por fim, falamos do aspecto da toxicidez, da redução de germinação, é bom falar também que, quando você opta por tratar semente ou por comprar o tratamento industrial, você ainda não tem um problema no campo. Mas cá entre nós, posso ser sincero, praga de solo você sempre vai ter problema. Não vale a pena deixar de gastar algo que é tão irrisório, tão pequeno, frente ao investimento louco desse que você vai fazer e que você já fez em maquinária, em terra, em semente, em insumo. Então, você tem que garantir população de qualquer jeito, e eu não recomendo de forma nenhuma plantar semente sem estar tratada, com inseticida. Tá? Fungicida, eu tenho certeza que a tia Anderli também vai recomendar que você não deixe de tratar a semente com fungicida. Professor, e aí? Compre semente tratada na indústria ou eu trato ela na fazenda? Como tudo na agronomia, depende. Professor, depende de quê? Depende do tamanho da área. Você vai plantar 10 mil hectares? Filho, pelo amor de Deus, não vai nessa aqui, não. Você já ouviu falar daquelas economias burras? Sim, que esse trem que você falou, velho, que cagada que eu entrei, bicho. Vou dar um exemplo bobo aí. Os colegas chamam você para sair, você está meio quebrado, você fala, não, vou comer nada não. Aí eles falam, não, vamos comer ali, baratinho, bom, não sei o quê. Os caras chegam lá, você vai naquelas banquinhas de pecuária, né, e compra aquela carne daquele pernil que já rodou as festas do peão no ano todinho aqui em Goiás, né, que sabe lá Deus quanto de formal o cara pôs naquilo ali para conservar aquela porcaria. Você vai lá e pede um pouco daquele pernil, né? Tem mais salmonela que pernil naquele negócio. Você vai ter uma infecção intestinal de proporções equinas, filho. Pode estar barato tanto que for, você pode ter certeza que ela está. Isso aqui é outra economia burra também. Primeiro, o cara vai levar isso aqui na propriedade, ele vai usar uma estrutura que se assemelha muito a isso aqui. Deixa eu só ver os formatos aqui para me ajudar a desenhar. Você tem um tambor, esse tamborzinho ele tem uma manivela, e geralmente você tem um cavaletinho ligando nele aqui. E as sementes que estão aqui dentro, professor, quais sementes? As sementinhas que estão aqui. Conforme você gira essa parada, elas vêm ou para cá, para esse cantinho de cá aqui, ou para o canto de cima. Então, elas ficam fazendo esse movimento para um lado, para o outro, para um lado, para o outro. Então, essas sementes que eventualmente vêm para cá e vai para lá, essas sementinhas que fazem esse movimento aqui, ó, elas entram em contato com o inseticida e, consequentemente, né, você vai conseguir tratar. Tem muita gente que usa betoneiras, tira um pouco da castrinheira dentro dela e usa betoneira para poder tratar a semente na propriedade. Beleza, mas vamos imaginar o seguinte, o cara que faz isso geralmente é a orelha. Tá? Mas não é o dono que faz isso aqui geralmente. Não mesmo, é raro acontecer. O cara faz isso sem EPI. Começa por aí, adequado pelo menos, porque para mexer com um troço desse aqui tem que usar EPI total do total. O cara faz isso sem uma máscara que presta. O cara geralmente não se ele deixa demais, a semente começa a injuriar, vira aquele rolo danado. Na hora que o cara abre essa betoneira, esse latão, geralmente tem um estagiário vindo, sabe lá Deus de onde, que vai lá pôr a cara, nossa, ficou bom, hein? E essa é a hora que o cara quase morre, né? Porque o trem é forte pra caramba. Então, isso aqui, ó, em propriedade, do meu ponto de vista, até lá para os seus 500 hectares, já é começando a forçar um pouco a barra. Agora, hoje em dia, com os recursos que a gente tem, para que mexer com isso aqui? Sendo que o cara tem uma janela de plantio extremamente estreita e ele tem que garantir população de planta e produtividade. Tem que ir para o industrial, não adianta. E hoje em dia está tão legal que até o tratamento industrial ele já vem com inoculante, né? Eu não sei como é que está nas empresas, se a Aline souber, não sei se o pessoal já está vendendo até com grafite para facilitar, se está fazendo isso só na propriedade mesmo. Mas hoje as empresas que produzem sementes estão fazendo de tudo para a coisa ficar o mais fácil possível para o produtor. Então, né, tendo grana para pagar,
compra-se o pacote. Eu, particularmente, eu recomendo que você faça isso ou compre a semente tratada. O motivo é simples. Se você for inventar tratar na propriedade, você não vai ter garantia. Só isso aí já é prerrogativa suficiente para pagar um pouco mais. O bom desse tipo de tratamento de semente é que você sabe que a interação entre os produtos que a empresa usou não vai dar problema, porque a empresa estudou isso antes para você. Né? Professor, vale a pena... Só fazer uma... Eu já truquei isso, meu pai, sabe? Você já falou, eu já truquei ele. É aquele cara rústico, né? Então, ele tem experiência. Ele vira e fala assim, eu não compro semente tratada devido a o lote, quando se trata semente, talvez o lote é muito tempo que se tratou semente, e quando eu coloco ela no solo, dizendo que já testou, a eficiência dos inseticidas, fungicida que coloca nela, FBN e tudo, não é igual quando você trata normal. Infelizmente, ele trata dessa maneira com bitoneira aí na hora, sabe? Aí fica a questão. Como é que você coloca na cabeça de um peão desse que ele fala questão de lógica, ele pega a semente lá que foi tratada há 3 meses atrás, ele vende a semente para ser tratada, mas a eficiência dela quando você planta ela não é a mesma quando você trata. Já arrumou um tempo para o seu TCC, então. Essa é uma área boa para estudar. E se você tiver os 2 tipos de semente e precisar de orientador, conversa comigo depois, que isso é uma área boa, uma área interessante. Para avaliar a germinação, para avaliar tratamento de semente, você pode replicar isso em estufa, entendeu? E fica um ensaio bem robusto e vai gerar informações que são interessantes para vocês. É por isso que tem experimentação na agronomia, para tentar provar. Não sei se você vai Eu concordar acho ainda, assim, ó. porque eu conheço o Erasmo, mas ele é mais ou menos igual ao meu sogro, assim, a criação é parecida. Mas com o número na mão, talvez ele anime. Não sei. Fala, Aline. Assim, dependendo da quantidade de tempo, com certeza a eficácia não é a mesma de um lote que sai agora, né? Mas 3 meses é muito pouco tempo para perder a eficiência. Eu acho que no mínimo seriam 6 meses para perder um pouco da eficiência. No protocolo da Limagran, Aline, eles testam, você está lá dentro do laboratório de fisiologia, eles testam a eficiência desses produtos até quantos dias depois do tratamento? É só imediatamente após o tratamento? Porque eu não me lembro mais. Não, geralmente assim, imediatamente, só que Isso. faz vários testes. Aí, às vezes é na mesma semana, 15 dias depois, mas como faz vários testes, aí às vezes a gente faz um teste imediatamente após o tratamento, mas às vezes não. Às vezes a gente pega um lote lá que já tem vários dias que já fez o tratamento. Então, assim, é relativo. Às vezes sim, às vezes não. É um tema interessante para ser Aí também estudado. Né? faz testes também se está eficiente o tratamento também. Aí, se tiver alguma discrepância, refaz o tratamento. Sim. Aí vai a pergunta. Moçada, vale a pena tratar semente? Isso aqui é um exemplo em arroz. A gente está falando de mais de 650 quilos de produtividade de diferença para o arroz, tratado com não tratado. Pensando em semente, né, do produto que é um pouco mais eficiente. Para não ir longe, isso dá quase 35% de diferença de produtividade. Só com o tratamento de semente. É por isso que eu falo, gente, não vale a pena deixar de tratar semente. Aí a forma como você vai fazer, o produto que você vai usar, e são coisas a serem refinadas na propriedade. Mas, de um modo geral, tratar semente vale a pena. Tá? Vou dar um outro exemplo bom para vocês aqui. Dá uma olhada aqui, quando você compara aqui o fipronil com outras formas de tratamento, como, por exemplo, aqui com o controle. O controle, você chega a ter uma mortalidade de planta só por cupim na ordem de 8% e de elasmo na ordem de 6%. Ou seja, nessa brincadeira você perdeu praticamente 14% da população de plantas. Com o fipronil, que é standard, você não perdeu nem 1%. Então, assim, é uma diferença muito absurda. E essa é a diferença que dá aqueles quase 700 quilos ali de arroz a mais. Então, compensa. Eu só usei a cultura do arroz como exemplo para ilustrar. Tá? Mas, de um modo geral, a diferença é grotesca. É bobeira não tratar semente. Isso é fato. Agora, a forma de fazer, aí é questão de opção, questão de praticidade, questão de valer a pena ou não valer a pena. Como eu disse, as limitações de tratar na propriedade é a desuniformidade do tratamento, risco toxicológico,
manuseio desse material, você tira do saco, põe no saco, risco de você causar algum tipo de dano, porque geralmente você não usa equipamento adequado, você usa tambor, usa betoneira. Na indústria, eles têm equipamentos adequados para produção em larga escala para causar o mínimo de dano possível na semente, especialmente semente de soja, que é um pouco mais sensível. Então tem que tomar alguns cuidados nesse sentido e eu ainda continuo sendo um defensor aí de tratamento industrial, dependendo do preço que os caras estão pedindo também, né? Porque eu estou um pouco por fora. De um modo geral, pessoal, a gente tem alguns produtos para tratar sementes e hoje, para inseticida, esses 3 padrões aqui ainda funcionam bem. O que eu vejo muito, por exemplo, saiu tratamento de semente agora com uma diamida, com um Dermacor da vida, tá? Que eu acho que é o próprio clorantraniprol. É o mesmo do... É o mesmo do Prêmio, do Altacor, dessas diamidas mais modernas, tá? O Dermacor é na mesma linha, ele tem sim alguma ação sistêmica, é um produto de contato em ingestão muito interessante, só que se você for olhar algumas culturas como milho e soja, a eficiência do Dermacor, do Standac Top, do Cropstar são muito parecidas, do Standac sozinho, né? Pensando só em inseticida. A coisa hoje está tão interessante que, por exemplo, aqui, você tem produtos como o Standac Top, e eu não sei o que ele está custando, tá? Esse cara aqui, ó, que ele já vem fungicida e inseticida misturado. Então tem aquele risco do inseticida interagir de forma antagônica com o fungicida. Não estou dizendo que ele é barato, tá? Porque hoje para tratamento de semente o padrão ainda é o Cropstar. É o cara que ficou mais tempo no mercado aí, que ainda é muito respeitado. Mas o Standard também é uma opção interessante porque ele tem princípio ativo como fipronil. Desses 2 caras aqui, o único que é mais sistêmico é o Cropstar, que ele tem um carbamato e um neonicotinoide. Então, são 3 produtos bons, funcionam legal para tratar semente, e sim, tratar semente ainda é a opção mais interessante aí no manejo de praga de solo. Revolvimento do solo ajuda, rotacionar a cultura para tentar matar bicho de fome ajuda, tá? Mas não resolve todo o problema, ok? Está faltando só um minuto para fechar essa, vamos fechar essa videoconferência aqui e vamos abrir para a gente falar de cupim-formiga, beleza? Eu vou finalizar isso aqui e mando o link em seguida. Pelo amor da vaca parida, não vai embora, fique aí com a gente.